preferência sem. Nós temos duas possibilidades de vida. E essa reflexão ela é interessante. Deus disse: haja luz e houve luz. Só que quando Deus disse haja luz e houve luz, a luz que houve quando Deus disse haja não foi essa luz. E aí houve uma contagem de tempo naquele momento que não diz respeito ao tempo que nós temos, porque o tempo que nós temos só foi contado a partir do momento que Deus estabeleceu aquele astro lá e ele deu uma ordem para aquele astro: você vai governar o dia. A ciência consegue chegar até o Sol. Toda a força do universo, toda a energia do universo, toda a luz do universo procede daquele astro. E aquele astro é um filtro de uma luz superior, maior, para poder fazer chegar até aqui. Então, todas as vezes que nós sentíssemos o Sol em nós, a nossa mente deveria refletir a dois pontos: a essa realidade que nós temos da chegada até o Sol e uma realidade que está depois do Sol, porque o Sol não tem luz própria. A ciência diz que toda energia e toda luz sai dele, mas a Bíblia diz que ele é apenas um governante da luz. Vamos ficar com o quê? E é difícil a gente raciocinar numa realidade de uma luz depois do Sol. O homem chegou na Lua. Vou refazer minha fala. O homem disse que chegou na Lua. E a Lua também tem um estabelecimento. Ela está debaixo de uma palavra. Ela vai governar a noite. Numa tradução mais do jeito que a gente gosta, vai governar a treva. Então eu posso até acreditar que o homem chegou na Lua, porque ela está sob um governo para uma realidade de noite, para uma realidade de treva. É fácil para o homem chegar lá. Se ele não chegou, ele tem condições de fazer. Mas ali não. E aí eu quero começar essa reflexão do hoje nisso, sobre essa realidade do governo de Deus na nossa vida. E uma realidade de governo vai sempre trazer uma mentalidade de justiça. A mentalidade da justiça vai sempre nos levar à Bíblia. E nós ficamos quanto tempo mesmo lendo Efésios 6, 10 em diante? 2 anos. Tava quase enjoando já, né? Toda sexta-feira. Ah, não, que tá. Qual a palavra mesmo? Era diferente. Efésios. Esse miojo não vai mudar, não? Coisa. E hoje eu quero falar de novo sobre Efésios 6:10, mas eu quero começar por 1 Tessalonicenses capítulo 5. Não, sempre assim. Agradecer a Mima. Já tem dias que ela tá doida para vir no monte. Já ficou até ali mais fácil para poder cair lá. Tomar um solzinho, né? Ô menina amarela, meu Deus do céu, toma um sol, filha. Gente, não se dá bichinha não. Culpa de quem fez. O negão fez ela. Legal. Tá bom. O negão que fez ela não quis largar a tinta não. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Você quer a fé? Mas é. Entendi a fé. Eu falei Efésios também, só que nós vamos ler 1 Tessalonicenses. Não perdeu o costume. Tem determinadas coisas que a gente só vai fazer de verdade mesmo quando o Senhor tocar em nós de uma forma que verdadeiramente a gente pelo menos pense em voltar-se a Deus. É comum. Tem muito crente que quando o bicho pega, ele lembra que tem uma Bíblia e que tem um Salmo 91 lá dentro. Aí ele mete o pau a orar o Salmo 91 de dia, de tarde, de noite. Os irmãos lá em Juízes, quando os midianitas meteram o sarrafo para cima, eles lembraram que precisavam ir para os montes e nos montes construir cavernas. Tá lá no Levítico o negócio da caverna, ninguém se atentou pro detalhe. Quando os midianitas chegaram, foram lá e construíram caverna. As cavernas ficaram perdidas. Até que apareceu uma caverna que teve um nome, Adulão. Aí apareceu um menino, meio amarelado, que quando precisou de gente, de um exército poderoso, foi achar dentro de uma caverna dessa. Tudo que a sociedade não precisava, toda a escória da sociedade estava guardada naquele lugar. Mas Deus tinha um propósito para aquilo. O problema é que aquelas cavernas nunca foram abertas enquanto os midianitas não chegaram lá.
E da mesma forma tem acontecido na nossa vida hoje. Se o Covid-19 não chega, o Ítalo lembra disso. Já tem anos que a gente entra dentro de hospitais. A gente ia para o hospital e o Ítalo nos acompanhou num rapaz lá em Agarrão durante um tempo. Saía do hospital, Pia, ei filha, vai lavar a mão. Chegava lá embaixo, saía, antes do violão entrar dentro do carro, a gente dava um banho de álcool no violão. Chegava todo mundo em casa cinza. Lembra? Eu brincava de vez em quando, falava, rapaz, o pessoal vai achar que a gente tá tomando pinga. Porque esses álcool em gel que a gente compra, por aí é só cachaça. Então é uma realidade que está dentro da gente, da nossa conduta, já tem um tempo. Isso deveria ser comum, essa questão da higienização deveria ser uma coisa comum. Mas hoje isso está sendo trago mais em voga. A minha esposa, não é de hoje que ela fala, olha, não entra em casa com essa roupa de hospital, com essa roupa de cemitério, com esse sapato que você passou o dia todo na rua. Só não tinha um banho de criolina um dia desse, hoje tem, mas já tinha. De que boa também. De que boa. Então tem determinadas coisas, posturas que nós como cristãos deveríamos tomar, que a gente só toma quando Deus nos impulsiona para essa realidade. E tem uma tonelada delas, que eu tenho agradecido a Deus, até pelo Covid, porque está impulsionando os crentes, seja por inveja, seja por medo, por pânico. Eu estou ouvindo e vendo crentes pegando seus celulares e pregando online. Eu estou vendo gente saindo às ruas e caçando meio de socorrer um aqui e o outro ali. Isso deveria ser uma coisa comum do cristão. Mas o Covid teve que chegar para poder fazer isso. Então eu quero trazer essa leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 5, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a realidade da justiça. Todos chegaram aí? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, o que o Gênesis está dizendo lá sobre o astro-sol diz respeito a isso, que dentro dessa estrutura do governo vai se contar a partir daquele momento tempos e estações. Desde o Gênesis então começou essa realidade. Não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Todas as vezes que eu vejo a questão de dor relacionada à gravidez, eu lembro da Gleice. Quando a Gleice foi ter o Samuel, eu estava na rodoviária do Plano, ela no Agarrão, eu ouvi o grito dela lá. Expedita, seu miserável! Então, quando a mulher está grávida, quanto mais ela está sentindo dor no corpo, mais está próximo do nascimento da criança. E o resultado, a manifestação de que a criança vai nascer, é quanto mais dor ela está sentindo. Ó, está chegando mais perto, está chegando mais perto. A Bíblia, então, Paulo, quando vai escrever, faz essa relação. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Tradução do Cleito. Mas vós, irmãos, não deveria estar em trevas. A sua vida, a sua consulta, a sua busca já deveria, durante o tempo e a trajetória que você tem na caminhada com Cristo, ser um reprodutor da manifestação da luz. Você já deveria ser o sol da justiça dentro desse momento de dificuldade e de pandemia que nós estamos vivendo. Então, o bom que nós estamos fazendo ainda é pouco, porque ele não reflete a realidade daquilo a qual Deus nos colocou para poder viver e fazer nele como resultado de bons frutos para ele. Ainda é pouco. Para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, quando Paulo vai falar sobre o que nós entendemos que é a escatologia, ele está dizendo que que vai haver uma surpresa, mas ele também está dizendo que essa surpresa não vai pegar o povo que não vive mais nas trevas. Porque de verdade existe um anseio dentro de cada um de nós para que Cristo verdadeiramente venha. Qual é a surpresa? Esse é o nosso desejo. Venha mesmo, Senhor. Venha e nos leve. Eu falei com a Rebeca, falei com o Ítalo, com a Gleice, com a Cristiane. Eu estou muito feliz com o trabalho que eles estão fazendo na Ceasa. E eu abençoei eles para quando Jesus voltar eles ficarem. Porque vai precisar de gente com mão de obra qualificada igual a deles, com coração. E eles não quiseram ficar, pô, bobo.
A hora deles fazerem o ministério deles, não quiseram. Fazer o nome, né? Faz seu nome. Então, o texto está dizendo que vai haver uma surpresa. E isso é fato. Mas não sou eu e você quem deveriam estar surpreso com a vinda do Senhor. Se isso está nos surpreendendo, nós somos trevas. O governo e a manifestação da luz do Senhor não está estabelecido em cada um de nós. Se o fim dos tempos está nos amedrontando, nós precisamos de correção. E rápida. Versículo 5. Porque todos vós sois filho da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos. 1 Coríntios, capítulo 11. Cada um, pois, examine a si mesmo. Na sequência ele diz, por falta desse autoexame, tem uns fracos, uns doentes e uns que dormem. Mas aí o Paulo fica preocupado com a vida da Rebeca. Olha, a Rebeca colocou aquela trança de novo, que coisa feia, que lá do capeta. O Paulo, em vez de estar olhando a vida dele, a realidade dele, a estrutura dele, as emoções dele, ele está preocupado com o outro, e não é a realidade do outro. Você precisa se preocupar com o outro a partir do momento que você está olhando para si mesmo. Você precisa ser um vaso capacitado para que um depósito extraordinário se achegue dentro de você. Apontar o dedo para a realidade do irmão não é o que a Escritura está nos dizendo. Então não durmamos. Façamos todos os dias um autoexame em nós mesmos. Um rapaz ali, ele amaldiçoou minha vida, me chamou de safado, passou vagabundo, porque eu falei para ele que ia lá na casa dele levar uma cesta básica para ele. Eu não disse a hora, né? Aí quando a noite chegou a hora da janta, a cesta não chegou, ele não vai vir, isso aí, esses crentes safados, vagabundo, etc, coisa e tal. E aí quando eu cheguei, depois que ele terminou de chorar, ele pegou e me contou essa história. E eu fiquei feliz, porque muitos de nós pensamos assim, e muitos de nós falamos assim, mas nós não temos coragem de chegar diante do irmão e falar, Ítalo, me perdoe. Porque ontem você falou que ia vir aqui, você não veio, eu te chamei de safado, vagabundo, sem vergonha, e etc, coisa e tal. Badame. E aí nós não colocamos, nós não partimos desse autoexame em nós mesmos. É muito fácil querer examinar o outro, e isso vai nos levar ao que Paulo está dizendo. De novo aqui, não durmamos. Pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Esse embebedar está relacionando com as questões de doutrina. Conversa para um outro momento. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça e de quê? Couraça de quê? E de quê? Mas lá em Efésios, quando a gente lê que aparece a couraça lá é de quê? Mas o texto também está dizendo que existe uma batalha, quando ele vai falar lá em Efésios, batalha onde? É uma batalha espiritual. Então, o resultado de uma couraça, que ela é uma couraça, manifesta injustiça dentro das realidades espirituais, ela parte de um princípio de algo que é terreno, que se chama fé e amor. Então não adianta você espiritualmente se vangloriar de que tem uma couraça de justiça para poder vencer e viver batalhas espirituais, porque o resultado dessa realidade do mundo espiritual, ela é muito física. O homem mais espiritual desse mundo, ele vive uma realidade de fé e uma realidade de amor. Romanos 10, lá na versão que eu gosto de ler, está escrito que a fé é o ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Deixando bem claro que nada que nós escutamos que não seja a palavra, verdadeiramente é ouvir. As versões vão dizer que a fé vem pelo ouvir, mas bem hebraico, a fé é o ouvir. Porque não existe nada no universo que você escute que não seja a palavra que verdadeiramente é ouvir. Então, essa couraça, para ela poder representar uma realidade de justiça dentro do universo espiritual, parte de um princípio de fé. E quem não anda segundo as Escrituras não tem condições de desenvolver fé. Ele vai desenvolver uma realidade, uma manifestação de um coach, de um contexto de autoajuda, de positivismo, nunca fé. O positivismo não move montanhas. O positivismo nem vai trazer realidade de cura, a fé sim.
e a outra delas é o amor. Rapidinho, 1 de Coríntios, capítulo 13. E nem precisa cantar Legião Urbana, é só fazer a leitura do texto mesmo. 1 Coríntios 13. Depois faz a leitura do capítulo todo em casa, que é bonito. 13, versículo 4. Olha como é que tá bonito. O amor é sofredor. Deus amou o mundo de uma tal maneira que não ficou lá parado no cosmos, sentado no seu trono, olhando, olha como eu amo aquele povo, olha que lindinho. Ele se moveu. Ele fez algo. E o algo que ele fez foi o melhor que ele podia fazer. Então o resultado de quem ama está relacionado sempre com uma doação e uma doação perfeita. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Versículo 8. O amor nunca falha. Versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, justiça no mundo espiritual, que o Paulo está dizendo em Efésios, no capítulo 6, quando ele vai falar que nós vamos brigar com uma realidade que está além da compreensão que nós temos física, ela parte de algo muito simples, muito próprio do nosso dia a dia, do dia a dia cristão. Quem verdadeiramente está na luz, ele caminha com uma couraça, e essa couraça tem nome, fé e amor. É isso que vai gerar um resultado de manifestação de justiça dentro das realidades espirituais. E se não for dessa forma, verdadeiramente não é. Vamos retornar lá no texto? 1 Tessalonicenses 5. E tendo o capacete e a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejai o quê? Paciente com todos. Viu, Grace? Ó, Viu, Disley? experiência própria. Tava comentando isso hoje. Um dia desse a irmã chegou e falou, pastor, ainda não há cesta básica? Irmã, já saiu o auxílio da senhora? Já. Eu estou indo no restaurante comunitário comprar marmita lá para minha casa. Hoje eu vou trazer para casa da senhora. Mas a senhora vai separar o dinheiro e todos os dias eu vou comprar marmita para a senhora. Deus que me livre de comer comida daquele lugar. Seja paciente, Cleito. Vou deixar a cesta básica na casa da irmã. A irmã chorando, agradecendo. Não, tô saindo, pastor. Você não tem como conseguir uma ração para minha cachorrinha, não? Não entendi, irmã. É uma ração para cachorrinha que ela só come ração. Irmão, não entendi. É porque, sabe, eu tenho a cachorrinha aqui. Irmã, quanto é a ração? É R$100 o pacote. Se eu der R$100 para a senhora agora, a senhora ia comprar a ração? Ia. Devolve minha cesta básica. A Bíblia está pedindo para eu ter paciência com todos. E dentro desse momento de loucura a qual nós estamos vivendo... Não ri não, menino, é sério. Mas tá demais. E dentro desse momento ao qual nós estamos vivendo, dentro desse momento de dificuldade ao qual nós estamos vivendo, dentro do coração daquela pessoa, parece justiça receber também uma doação para o cachorro. Até os cachorros comem. Comem das mesas dos seus senhores. Da mesa do seu senhor. Mas o senhor, pelo menos o que eu saiba, não come ração, come outra coisa, é que cai da mesa. Então, o exercício da paciência.
E não tem sido fácil ser paciente nesses dias. Tá todo mundo dentro de casa. O marido querendo enforcar a irmã querendo enforcar o marido. Os meninos sobem, pula, desce, quebra, filmar, quebra, né? quebra. Oi? Os meninos querem Os meninos filmar. querem filmar. Os meninos aqui, ali. E a orientação que nós temos é para viver dentro de um contexto de paciência. Mas me diz, e sejamos francos e sinceros, como é que nós iríamos desenvolver essa realidade também no que diz respeito à paciência, fora dessa realidade? Tem um provérbio quase bíblico que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. E aí o texto segue dizendo, 15, vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto os uns para com os outros, como para com todos. Primeira recomendação depois disso, regozijai-vos sempre. A segunda, orai sem cessar. Quero me deter um pouquinho mais aqui. E de uma situação muito extraordinária. Mateus capítulo 6, Jesus está dizendo que vai chegar um momento que você precisa orar. E ele diz quando. Quando orardes, e ele dá a recomendação de como assim fazer. E ele ensina aquilo que nós entendemos que se chama a oração do Pai Nosso. E aquele texto é extraordinário, fantástico. Ele é de importância e pertinente para esses tempos. Pai Nosso que estás no céu. Eu até pedi para dizer gravado exatamente dessa forma. Esquece o resto, você vai gravar assim. Pai Nosso que estás no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, dentro daquele contexto daquela oração, está tudo isso imbuído. Só que Jesus falou, quando orardes, faça dessa forma, e não tocou mais no assunto da oração. Você vai ler a Bíblia de cabeça para baixo. Quando Jesus vai falar sobre a oração, já é uma cobrança. Ele sobe para o Monte das Oliveiras. Ficai aqui, eu vou ali orar. E ele deixa Ítalo, Renê e Edson bem aqui, e Jesus vai para ali, um tiro de pedra orar. O anjo chega lá, conforta. Depois que ele recebe o conforto, ele ora mais intensamente ainda. Aí Jesus Cristo volta. Quando chega aqui, Ítalo, Edson e Renê estão dormindo. Aí Jesus fala assim, ei, vocês não podem orar comigo 1 hora? Quando orardes, ei, eu preciso da oração agora. Ele não ficou o tempo todo, ei, se prepara, porque um dia vai para um seminário de oração. Olha, faça um curso online de oração. Não, ele disse quando orardes. E quando ele voltou a tocar nesse assunto, já foi a cobrança. Você deveria estar orando agora. E o resultado dessa não oração é um segundo retorno para lá, para aquele ambiente. Quando as trevas começou a imperar naquele lugar, porque o texto de Lucas ainda diz que aquele era o momento e a hora das trevas, ele volta e o texto revela que eles não podiam sequer abrir os olhos, tentavam, não tinham força para manter os olhos abertos. Porque foram entrar num ambiente de oração que eles precisavam viver ele há muito mais tempo, exatamente naquele momento. Então, quando o pastor falava para os irmãos ficar de joelho naquele banco de madeira, que tinha aquele negócio, nem é desse tempo, que tinha um negócio atrás do banco, né? Aí os irmãos ajoelhavam naquele negócio lá. Era penoso, mas era um método para conduzirmos a cada um ao ambiente de oração, para que nesse momento nós não tivéssemos dificuldade para orar. É muito mais fácil lidar com Netflix hoje do que com a oração. É muito mais fácil ficar na frente da televisão, ter o corpo desenhado no sofá, do que entrar dentro do ambiente de oração hoje. Não adianta nada, dentro desse momento, correr para fazer qualquer coisa, se não tem vida de oração. Orai sem cessar. Então aquilo que era apenas quando orardes, eu preciso que vocês orem agora, virou um orai sem cessar. Já era para estar vivendo. E nós, e aí eu tomo a liberdade de ser até um pouco bruto, nós como igreja, nós somos uma negação no que diz respeito à oração. As nossas crianças, eu falo isso pelo menos lá por casa, nos dá muito mais, tem muito mais singeleza e verdade com a oração do que nós mesmos. Porque pelo menos na hora da alimentação e na hora de dormir, elas estão orando. Muitos de nós nem isso estamos fazendo. Então nós deveríamos ter uma verdade de oração dentro de cada um de nós. E durante muito tempo nós ficamos falando para poder orar, para se envolver com realidade de oração, mas a igreja ainda vive essa marca ruim. O que diz respeito ao estudo da palavra, o que diz respeito à oração, não chame a maioria dos cristãos, porque eles não querem, eles não vão. Se é congresso de cura, a gente vai. Se é para espantar o Satanás, a gente vai.
Até para falar mal dos irmãos, a gente fica 3 dias juntado dentro de uma chácara. Mas é oração, estudo da palavra, não. E a gente precisa retomar isso com pressa. Nós precisamos retornar isso com urgência. E aí o próximo passo disso vai falar o seguinte: em tudo dai graças. E parece que é coincidência orar sem cessar e em tudo dai graças, porque quem não tem um hábito de oração, ele passa a ser um murmurador. É verdade. O bicho está pegando fogo, o crente de verdade. Oh, glória seja dada a ti, Senhor. Oh, lá tá vindo a onda bater na minha casa de novo. Glória seja dada a ti. O outro não, ele murmura. E aí, o crente miserável vai viver pobreza, porque ele não consegue ter um coração grato. Todos os processos de multiplicação dentro da Bíblia, você pode olhar que você vai ver alguém lançando as vozes ao céu, dizendo: graças eu te dou, ó Pai. O pão era pouco, mas Jesus não chegou multiplicando o pão, ele chegou dando graças. E depois disso, o resultado da multiplicação estava lá diante dos olhos de todo. É quem tem um coração agradecido que vive esse processo contínuo de multiplicação do bem e do bom dentro da sua vida. Só que quem não tem um ambiente de oração, em algum momento ele vai usar as palavras da sua boca para poder murmurar, para poder habilitar realidades até malignas dentro da sua trajetória, dentro da sua estrada, dentro da sua jornada de vida. Orar para poder dar graças. Lá no versículo 19: quem dá graças não extingue o Espírito. Eu oro, caminho com a realidade de graça, não consigo abrir fora, afastar essa realidade do Espírito. E aí o Espírito é de vital importância para o próximo passo. Não desprezeis as profecias. Dia 5 de janeiro desse ano, nós estávamos na casa do Ítalo, reunidos como aqui, prontos para poder descer para Ilhéus, e a fala que saiu da minha boca foi essa: o Senhor tem me incomodado, o Senhor tem me direcionado, falando que esse ano de 2020 vai ser um ano que nós precisaremos nos atentar à voz dos profetas deles nessa terra. E isso vai nos trazer um problema, porque nós não sabemos identificar quem são os profetas do Senhor. Porque em cima dos montes os homens pulam, sapateiam, jogam óleo, dá tapa, e a gente acha que esse cara é o profeta. E aí, sem um direcionamento do Espírito, nós não vamos conseguir compreender os direcionamentos proféticos. E sem a realidade dos direcionamentos proféticos, como é que a gente vai conseguir atravessar esse contexto? Não vai. Não rompe, não vai ter condições de assim viver. Na verdade, já está desandando. Já desandou. Versículo 21. Examinai tudo. Ponto. Tá desse jeito? Examinai tudo. Ponto. Retei o bem, retei o bom. Então, trabalhar acerca do contexto, fazer análises, fazer exames, que é um negócio mais acurado, mais profundo, é uma ordenância. Mas reter apenas o que é bom. Não é tudo do que você faz o exame que pode ser guardado, armazenado dentro de si. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Não é do mal. É aquilo que está aparentando o mal. Você já tem que sair fora. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Já tem anos que eu estou reclamando desse negócio. Olha, a gente precisa cuidar melhor do nosso corpo. A gente precisa se alimentar melhor, sair de casa, fazer uma caminhada. Cheguei a falar com o Edson no ano passado. Edson, eu vi que a estrutura dos meninos da Missão Ressignificar não vai mudar. Vou contratar um personal trainer e vou obrigar todo mundo a sábado estar de shortinho, com aquele shortinho da Adidas que mostra nessas coxas brancas, para a gente poder fazer exercício. Nós precisamos cuidar de quem nós somos. E quem nós somos está dividido em 3, corpo, alma e espírito. E aí a gente vê um monte de crente espiritualmente relativamente bem, mas com deformidades físicas do seu corpo, oriundos de péssima alimentação, oriundos de falta de cuidado, caminhada muitas das vezes simples. Leite condensado demais mata, Cleiton. Eu pensei mesmo, já tava aqui, meu Deus. Já sabia o nome até, né?
Então não adianta nada ficar 2 anos sem tomar refrigerante e tomar 2 caixas de leite condensado por semana. Então, cuidado. Um pouco mais. O cuidado com a realidade do nosso corpo. O cuidado com a realidade da nossa alma. Ano passado, se eu não me engano, não recordo em que momento, eu falei que o crente era consumista de entretenimento. Cinema, teatro, parquinho, né. Irmão, foi só fechar. Foi só o governo mandar fechar que vocês viram os crentes tudo revoltado. O que nós criamos subterfúgios. Davi falava que a presença do Senhor era o que nutria a sua alma. Com a gente não. O que nos faz bem, TV, o shopping, a praia. Na praia, deixa eu tirar aqui, que é covardia demais. Já falei do leite condensado. Passear na feira. Ficar revirando as caixas das irmãs que vendem sapato no Conjunto Nacional. Essas coisas. Então, a nossa alma recebeu um novo tipo de alimento que não diz respeito àquele que medita, aquele que passa horas dialogando e meditando no seu Senhor, usufruindo e contemplando da presença dele. E aí a realidade do espírito. O que é que um corpo ruim, com a alma podre, vai produzir espiritualmente? Não parte, não tem condições. Então, parte primeiro disso daqui. Parte primeiro do meu corpo. Se cuidem. Não é porque nós estamos debaixo dessa realidade do Covid-19, até porque isso é conversa nossa de muito tempo. Se alimente melhor. Faça um exercício físico, faça uma caminhada pelo menos uma vez por semana. Não passa pelo que eu passei. Um dia eu fui indo para a parada de ônibus. 4 anos sem fazer uma caminhada. O ônibus estava vindo, eu resolvi correr para poder pegar o ônibus. Quase morri naquele dia. Então se cuidem. O contexto de que nós somos, ele precisa ser conservado em 3. Corpo, alma e espírito. E quem vai conservar é o Senhor. Então, verdadeiramente, tem muito crente morrendo. Gente, não é maldição por causa do Covid, não. Ele nunca cuidou do corpo dele antes. Não podia ver um toicinho. A manta de bacon. Chega da glória. Então aí agora vai falar que não é por causa do Covid, a maldição. Não é, gente. É porque durante a vida toda nós alimentamos errado. Nós fizemos tudo errado. Então a nossa alma não suporta o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos medo, nós estamos amedrontados, enclausurados em nós mesmos, porque a nossa alma nunca entendeu o caminho de estar diante do seu Senhor e de meditar nele. De ter a presença dele. Eu preciso do próximo, eu preciso da minha esposa, eu preciso disso, daquilo, para poder chegar aqui dentro. Então, muita gente lá fora que nós condenamos, eles alimentam a alma deles na bebida e nas festinhas à noite. E a igreja mete o pau neles. E nós não fazemos dessa forma, mas fazemos de uma outra forma, também errada, que não é em Deus. Quantos pastores não estão em depressão só porque as suas igrejas estão fechadas? Só porque eles não podem colocar os irmãos lá dentro e continuar tirando aqui, ali. Então é deprimido do mesmo jeito, porque a confiança dele, a realidade da sua alma foi depositada em um outro lugar, num outro ambiente que não é em Deus. Então vamos lá, Deus vai ser conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que o chama, e assim também o fará. Fato é que Cristo vai voltar. Aleluia. Quem quer acreditar, bem, quem não acreditar, o fato é que Cristo vai voltar. E eu acredito que talvez até os meus olhos ainda consigam ver isso, de tão acelerada que andam as coisas nesse tempo. E aí existe um desejo dentro de cada um de nós de subir com ele, de encontrar com ele nas nuvens. E a gente acha que só porque nós temos uma carteirinha da Assembleia A, B ou C, da Missão Ressignificar, ou seja lá de onde, que isso é garantia de que a gente vá. Insensato homens que somos. Não é. Existe uma tonelada de realidades que nós precisamos converter em nosso espírito, em nosso ser, em nosso coração, o mais rápido possível. E eu quero terminar dessa forma. Os dias que a gente tem vivido hoje são dias plenos da manifestação da justiça em Deus. E eu gosto muito de abordar esse assunto da justiça. Porque para muita gente fazer já é ser justo, e não é. O Salmo, se eu não me engano, 92 vai dizer que o homem justo é como uma palmeira. E isso está trazendo menção a uma série de outros fatores. A irmã Débora, por exemplo, lá em Juízes capítulo 4, que julgava debaixo de uma palmeira. Essa mesma realidade da palmeira aparece lá no João capítulo 12, quando Jesus vai entrar em Jerusalém. Só que tem um outro episódio que eu quero trazer a lembrança disso aqui, e você lê em casa, que é 2 de Samuel capítulo 13.
O Absalão tem uma irmã chamada Tamar. E ele se enamora por essa Tamar. Ramon, perdão. Absalão, o Amon. E aí, a Tamar, com esse nome, significa palmeira e em grandes traduções também justiça. E aí ele fala uma coisa assim: se ela não fosse virgem, seria mais fácil de eu poder entrar nela. Preste bem atenção. Está dizendo que a pureza da justiça eleva uma dificuldade para ela poder ser contaminada, para ela ser violentada. E aí ele cria um engodo. Ele recebe um conselho de se fingir doente para que ela chegue lá. Depois você lê o resto da história. Então preste bem atenção. A nossa justiça ela é trapo de imundícia. Não serve para nada. E nós caminhamos numa realidade de representar a manifestação da justiça de Deus. Eu estava conversando com o René ontem, acho que falei com o Wesley um dia desse, que eu me sinto extremamente envergonhado quando eu chego na casa de alguém e deixo uma cesta básica com aquela pessoa. Isso eleva o coração de algumas pessoas e eu saio de lá entristecido. Porque eu sei que aquela cesta básica não vai libertar, sei que aquela cesta básica, na maioria das vezes, não vai alimentar. A gente precisa de fruta, verdura e os meninos têm conseguido trabalhar muito bem no que diz respeito a isso. Só que muitos de nós podemos parar no pouco. E esse pouco não representar a realidade da justiça divina. Então eu quero agradecer a vida de cada um, quero agradecer os recursos, as doações, o serviço, a disposição, o cuidado. Mas eu quero pedir que cada um faça essa introspecção em si. Examine-se a si mesmo. Se o que nós estamos fazendo, se é na forma que nós entendemos que nós estamos servindo, se isso verdadeiramente caminha para uma realidade de justiça em Deus, ou se isso é apenas uma forma da gente se esconder atrás dessas coisas, para fingir que nós somos cristãos, sem ser. Para fingir que nós estamos servindo a Cristo, sem servir. Para fingir os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas arrogâncias e não mostrar essas realidades para as pessoas. Que é muito fácil se esconder atrás das coisas de Deus. É muito simples se esconder atrás de um ministério pastoral, de um ministério de adoração. É muito simples se esconder atrás de uma cesta básica. É muito simples inflar o nosso ego usando a miséria e a necessidade do outro. Então que o Senhor te fortaleça nesses dias. Que o Senhor traga paz em teu lar, na tua casa. Que o Senhor te conforte, mas te confronte. Que só essa realidade do conforto já se foi o tempo. Nós necessitamos ser confrontados. E eu acredito que Deus tem que bater na nossa cara e dar tapa mesmo. Porque parece que nós não queremos acordar. Cuide dos seus, cuide da sua casa, cuide da sua família. Cuide de quem você puder, de quem tiver ao seu alcance de poder fazer algo. Use o que o René disse aqui há pouco. Fazer o que nos é comum fazer como cristão. Como eu falei para a Cristiane, você não está fazendo mais que sua obrigação. Deus deve até olhar para o céu e falar: vou escrever uma Bíblia para essa menina. Coloque aí, Cristiane, capítulo 1, versículo 1. Você não faz mais do que a sua obrigação. A gente precisa romper isso. Nós somos a resposta de Deus para muitas vidas nesse tempo. Eu vou repetir isso. E coloque isso dentro do seu interior. Nós somos a resposta de Deus para a oração e a vida de muitos dos nossos irmãos nesse tempo. Eu não acredito que o Senhor tenha nos colocado para poder viver esse ato histórico que a humanidade está passando nesse momento aleatório. O mundo mudou e nós estamos vivendo a transição de mundos. Acabou-se. Uma tonelada de coisa que nós vivíamos talvez não vai existir mais. O Covid veio para poder mudar tudo. E talvez a manifestação da justiça de Deus esteja depositada na vida de cada um de nós. E que o Senhor nos tire dessa letargia que nós estamos vivendo, para poder verdadeiramente dar a voz e ser a voz dele na face dessa terra. Amém? Eterno, a ti honra, glória e louvor.